Olá, vamos falar de investimentos, vamos falar aqui de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve as suas informações contábeis divulgadas agora nessa última semana, as informações do dia 31 de dezembro de 2023, fechamento do exercício de 2023. Estamos falando aqui da usina siderúrgica de Minas Gerais, a Usiminas. A Usiminas é que é uma das potências que nós temos aqui no Brasil no setor de aço e uma empresa que vem lá de Minas Gerais, lá de Ipatinga mais precisamente. E falando em Minas Gerais, deixa eu mandar meu grande abraço aqui para todo mundo aí de Minas Gerais que acompanha o canal Silas Negro, manda mensagem, participa, nos incentiva. Ó, é uma honra ter todos vocês conosco aqui. Vai meu grande abraço para todo mundo aí de Minas Gerais. E caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas antes até de apresentar aqui as demonstrações contábeis da Usiminas, vamos só recontar rapidamente a história que não nos custa nada, para você entender a força, né, e o que é a Usiminas. Então imagina lá na década de 50, quando o Brasil ali estava ensaiando um desenvolvimento industrial aqui no Brasil, e aí nós tínhamos aqui uma personalidade, Juscelino Kubitschek, que foi um dos incentivadores do desenvolvimento econômico aqui no Brasil. E é através de Juscelino Kubitschek que surge a usina siderúrgica de Minas Gerais. E na época, o que acontecia com ela? Ela era composta pelo governo federal, pelo governo do estado de Minas Gerais e uma parceria com os japoneses que trouxeram a tecnologia para o desenvolvimento da Usiminas. E já no ano de 1962, aí sim é que ela foi inaugurada, que começou o seu processo produtivo. Na década de 70, a Usiminas foi muito importante porque graças a Usiminas é que nós tivemos ali fornecimento de insumos tanto para a indústria naval, para a indústria automobilística, para o setor de construção civil, enfim, um papel fundamental no desenvolvimento não só na década de 60, na década de 70 e 80 e assim vai. Mas daí na sequência, lá em 1991, quando começamos a ter toda uma série de privatizações, uma das empresas privatizadas foi justamente a Usiminas, isso lá no governo Fernando Collor de Mello. Já em 1993, a Usiminas, já privatizada, adquire uma outra empresa, que é a Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa. Já no ano de 2000, cria mais uma empresa voltada mais para a galvanização, que é a Unigal, uma parceria também com os japoneses da Nippon Steel. Já no ano de 2010, aí também foi criada a mineração da Usiminas, e isso já numa outra parceria com uma outra empresa japonesa, Sumitomo. Já no ano de 2012, aí o que ocorre? Toda uma reestruturação societária da Usiminas e a entrada de um grupo ítalo-argentino, o Grupo Ternium, né? E o Grupo Ternium, quando entra na Usiminas, ela vinha ali numa crescente, então investiu na Usiminas justamente acreditando nesse crescimento. Só que daí na sequência a gente começou a ter uma queda na economia brasileira que afetou também os números da Usiminas. E aí começou toda uma briga entre os acionistas controladores da Usiminas e a empresa praticamente ela ficou envolta em uma série de brigas lá no controle da empresa por um tempo até que se acertaram. Quando se acertaram, aí a Usiminas reencontrou seu caminho e continuou seu processo de crescimento e de desenvolvimento. Mais recentemente, agora em 2018, ela cria mais uma empresa, a Uzi Solar, justamente para produção de plataformas para a utilização fotovoltaica. E com isso, a Usiminas agora ela vem aqui numa crescente. Tivemos agora, recentemente, não só na Usiminas, mas todas as empresas desse setor, uma série de reclamações que a gente vai ver até no balanço aí, tudo isso aí retratado através dos números, que é justamente a entrada do aço chinês aqui no Brasil, que aumentou 40% a importação de aço chinês no Brasil. E aí, naturalmente, que existe toda uma reclamação, basta entrar no relatório de desempenho da empresa, lá no próprio site da empresa ou no site da CVM, e aí nós vamos ver lá todas as alegações da empresa, alegando ali uma concorrência desleal com aço chinês que vem subsidiado, vem abaixo do custo, o que acabou forçando não só a Usiminas como outras empresas do setor a ter que sacrificar margens para continuar vendendo. A Usiminas, que agora no ano de 2023 teve a paralisação do Alto Forno 3, que justamente por uma reforma desse alto forno e para a modernização desse alto forno,
Então, ela teve esse problema do alto forno, mas principalmente o grande problema da Usiminas foi a concorrência com o aço chinês, que forçou a empresa a ter que baixar seus preços, sacrificar suas margens, e tudo isso acaba sendo refletido nos números da empresa. Então, mas para que a gente possa entender tudo isso aí, trazemos aí para vocês os números da empresa de 2019, 20, 21, 22 e agora de dezembro de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Usiminas. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Usiminas S.A., trazendo aqui toda uma base histórica desde o ano de 2019 até agora o ano de 2023, para que possamos entender o que vem acontecendo com a empresa ano a ano, como que vem sendo o desempenho da empresa a cada exercício. Lá no ano de 2019, a Usiminas era uma empresa de 26 bilhões de reais. E desse valor aqui, a maior parte, 11 bilhões 424 milhões, é o imobilizado. O que vem a ser imobilizado? É todo o capital fixo, né, que são as estruturas de funcionamento, máquinas, equipamentos, os barracões, toda a parte de mineração, enfim, toda a estrutura física da empresa que consumia 43,4% de todo esse patrimônio. Já nessa parte de cima, ativo circulante, ativo conjunto de bens e direitos circulante, que está em movimentação, é o chamado capital de giro, os recursos que a empresa usa no seu dia a dia para a geração da receita e, consequentemente, dos resultados. E no ano de 2019, esse capital de giro totalizava 8 bilhões 861 milhões de reais, o equivalente a 33,6% de todo o patrimônio da empresa. Desse valor, 1 bilhão 921 milhões de reais era dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 938 milhões contas a receber, de vendas realizadas para os seus clientes. E os estoques da Usiminas lá em 2019, 3 bilhões 795 milhões de reais. Já nos outros créditos aqui, que são os demais valores a receber, que não são relacionados à venda, a maior parte desse valor aqui se trata de tributos a recuperar. Já no ano de 2020, a Usiminas pula aqui para 29 bilhões e 900 milhões de reais de ativo total de bens e direitos dentro do patrimônio, e esse aumento ocorre justamente aqui, no capital de giro no ativo circulante, que agora totaliza 11 bilhões e 829 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa pula para 4 bilhões e 800 milhões de reais. Aumenta também aqui o contas a receber para 2 bilhões e 300. E aqui uma pequena elevação nos estoques, que agora fecha com 3 bilhões e 889 milhões. Já para 2021, aí sim, aí a Usiminas dá um salto, ela vai para 39 bilhões de reais. E esse aumento todo ocorre no capital de giro, que fecha praticamente com 20 bilhões de ativo circulante, o equivalente a 50,7% do patrimônio da empresa. Nesse total de ativo circulante, nós vamos observar aqui um aumento de caixa da empresa, que fecha agora com 7 bilhões de reais de dinheiro em caixa, banco e aplicação. 3 bilhões e meio em contas a receber, e os estoques pulam agora para 7 bilhões e 500. Então aqui o que a gente observa também é que praticamente não estavam havendo novos investimentos aqui até 2021. Ao entrar em 2022, o capital total, o ativo total da empresa fecha agora com 40 bilhões, aqui praticamente estável, o capital de giro com 20 bilhões, diminui o volume de dinheiro em caixa, em contrapartida nós temos aqui um aumento dos estoques, em todos os estoques da Usiminas. Totaliza 9 bilhões e 900 e o caixa cai para 5 bilhões e 72. E aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber. Chega o ano de 2023 praticamente estável, 40 bilhões. Só que aqui o que nós observamos? Um aumento de imobilização, que é justamente todos os gastos que a empresa fez, principalmente na questão da reforma do Alto Forno 3. E o capital de giro, com isso, ele cai para 17 bilhões e 900. O caixa aumenta para 6 bilhões, temos aqui 3 bilhões e meio contas a receber, só que os estoques eles acabam caindo para 7 bilhões e 492 milhões de reais durante esse ano de 2023. Olhando agora o endividamento da Usiminas, que ele é composto por dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e totaliza aqui 10 bilhões de endividamento equivalente a 40,9% de todo o patrimônio da empresa. Então reparem que ela não tem assim um endividamento alto perto da sua estrutura. O endividamento ele praticamente absorve 40,9% do patrimônio total da empresa. E a empresa trabalha com 59,1% de capital próprio. No ano de 2020,
Esse endividamento ele sobe para 13 bilhões 113, 43,8%, portanto, esse crescimento que acabamos de ver aqui no ativo, ele se deve justamente ao aumento da participação de capitais de terceiros. No ano de 2021, a dívida agora vai para 15 bilhões de reais, porém, apesar do crescimento nominal da dívida, o peso da dívida ficou menor, 38,3%, devido ao quê? Ao aumento do patrimônio líquido, que daqui a pouquinho vamos ver por que aumentou tanto assim o patrimônio líquido da empresa. No ano de 2022, a dívida total fecha com 14 bilhões 112, caindo agora para 35,3%. E nesse ano agora, a dívida recua para 13 bilhões 612, 33,9%. Portanto, a dívida da Uzi Minas, que sobe até 43,8%, na sequência ela começa a cair para 38%, para 35%, para 33,9%. A empresa vem diminuindo o seu volume de endividamento. Os resultados produzidos pela Uzi Minas ao longo desse período começam lá em 2019 com 14 bilhões 948 milhões de reais de faturamento. Então é toda a venda realizada pela Uzi Minas lá em 2019. Essa venda aumenta para 16 bilhões em 2020. Em 2021 ela pula para 33 bilhões de reais, dobrou o faturamento da empresa no ano de 2021. Claro que aqui nós temos que considerar tanto a questão de variação cambial também que impulsiona e também a volta das atividades, principalmente depois de um período de pandemia. Em 2021 o faturamento ele vai para 33 bilhões. E aí, mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, que lá em 2019 tinha 376 milhões de lucro, em 2020 1 bilhão 291 de lucro, em 2021 o lucro da Uzi Minas foi de 10 bilhões de reais. E aí esse lucro de 10 bilhões é que ele vem para cá no patrimônio líquido, daí por isso que o patrimônio líquido ele aumenta de 16 bilhões aqui que a gente viu para 24 bilhões com 61,7% de participação de capital próprio. Então, esse aumento do patrimônio líquido do capital próprio se dá à obtenção desse lucro aqui de 10 bilhões. Em 2022, aí o lucro cai para 2 bilhões e 92 milhões. E agora, em 2023, 1 bilhão 640. Portanto, ao observarmos aqui os lucros da empresa, vamos observar que 2021 foi um ano fora da curva. Então, não é o normal da empresa trabalhar com lucro tão alto assim. Mas agora, quando esse ano aqui cai o lucro para 1 bilhão e 640, e aí a gente vai observar aqui o peso do custo, 87,5, 79, cai para 66,6, aí ele sobe para 82,5 e sobe para 93,5%. O peso do custo. Não é que o custo tenha subido, mas imagina assim, se a empresa ela tem que baixar o seu preço de venda, como é o que vem acontecendo agora, em função justamente da entrada do aço chinês aqui no mercado brasileiro, então ao baixar o preço e o custo não baixa na mesma proporção, o peso do custo ele acaba ficando maior. Então com isso, esse aumento de custo aqui, praticamente ele sacrifica muito a margem que a empresa vem trabalhando, não só a margem bruta, mas principalmente a margem líquida que cai para 5,9%. Portanto, as margens que eram de 2,5% foram para 8%, para 29,8%, cai para 6,4% e cai agora para 5,9%. Olhando agora de perto a situação financeira da empresa através desses gráficos que eu trago para vocês, a liquidez geral, ela sai, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 1,21 para 1,23, 1,68, 1,83 e 1,75. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,75. Paga, sobra tranquila a situação financeira da empresa quando nós olhamos o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, a situação é mais confortável ainda. Ele sai com 3,07, cai para 2,64, sobe para 3,16, sobe para 3,78 e agora recua para 3,25. Apesar do recuo, uma liquidez corrente extremamente alta. Então, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$3,25. Então, uma situação financeira bastante confortável. Nesse outro gráfico que eu trago para vocês do endividamento, é o tamanho, a composição da dívida, o tamanho da dívida e o seu comportamento, né, ao longo desse período. Ela sai com 40,9, sobe para 43,8 e aí começa a cair 38,30, 35,3, 33,9%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve apenas 33,9%. Já nesse outro quadro aqui, nós temos também alguns indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E essa margem líquida,
ela é o ganho que a empresa tem em relação a tudo aquilo que ela vende. Depois que ela vende, ela tem que pagar os custos, tem que pagar as despesas operacionais, resultado financeiro, impostos. Sobrava líquido e limpo para a Usiminas lá em 2019, 2,5%. Essa margem sobe para 8%, sobe para 29,8%, e aí ela recua para 6,5% e agora para 5,9%. Né? Então, a margem mais baixa, em função justamente da redução do preço de venda dos produtos para manter uma certa competitividade em relação aos concorrentes, principalmente ao aço chinês. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação a tudo aquilo que foi investido, ele sai com 1,4, vai para 4,3, 25,5 e aí cai para 5,2 e agora 4,1%. O terceiro gráfico que nós vamos ver à direita ali é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Usiminas, lá em 2019 tiveram um ganho de 2,4%. Esse ganho foi para 7,7%, foi para 41,3% em 2021, aí recua para 8,1% e esse ano fechando com 6,2%. Portanto, os acionistas, ao ter as ações da Usiminas, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 6,2%. Já nesse quadro aqui, eu trago alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Usiminas vale patrimonialmente R$ 19,04. Porém, para você comprar uma ação da Usiminas hoje, você vai pagar R$ 10,11. Então vejam que o valor de mercado está bem abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos mostra ali um deságio de 47% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,53. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,11, o lucro gerado por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado das ações de 10,98%. Dividendos por ação. No ano de 2023, ela distribuiu 33 centavos a título de dividendos, o que gera um yield, um retorno de caixa, através do dinheiro que volta para o bolso do acionista, de 3,26%. A relação preço/lucro da Usiminas é de 9,11. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Usiminas, os acionistas vão levar pouco mais de 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, 66,98% das ações preferenciais estão circulando livremente no mercado, até porque a Usiminas ela trabalha com duas categorias de ações. A ação é ordinária, e essa ação ordinária ela praticamente fica na mão dos controladores, e os controladores da Usiminas são a Nippon Steel, que é a principal delas, que tem praticamente ali 31,24% das ações, a Ternium tem 28,18% e a CSN também tem 15% das ações da Usiminas. E aí nós vamos ter um volume baixo de ações circulando livremente no mercado das ações ordinárias. As ações ordinárias elas têm praticamente 7,71% só das suas ações circulando no mercado. E as ações preferenciais, essas sim, 66,98% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. Já o tag along não tem, né? No caso da Usiminas, ela não tem o tag along, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. E esse gráfico que eu trago para vocês aqui é o comportamento das ações nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações da Usiminas eram cotadas a R$ 9,90. E assim ela foi, oscilando ali entre 8 e 9 reais durante 2019. Em 2020 esboça ali uma reaçãozinha, cai com a pandemia para R$ 4,80 apenas. E aí na sequência ela tem toda uma escalada ali, tanto é que ela chega em 2021 no seu melhor valor ali no alto, bem no meio do gráfico, aquele pico da ação ali, R$ 22,40. Só que dura pouco e daí na sequência ela já cai. Tanto que ela entra em 2022 com R$ 16,00 e durante 2022 ela despenca e cai ali até R$ 7,30. Entra 2023 sempre oscilando ali, mas com uma leve tendência de queda, tanto é que vai chegando no final do ano com R$ 6,40, R$ 6,30, e aí na sequência ela começa 2024 numa sequência de altas ali, tanto é que a cotação chega a R$ 10,11 na data da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações dos Usiminas tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, S.A. Usiminas.
Tá então mais uma empresa analisada, a Usiminas, usina siderúrgica de Minas Gerais, que também já apresentou aí seus números no dia 31 de dezembro de 2023 e vimos aí através das demonstrações contábeis justamente esse impacto, né, que a Usiminas sofreu e não só a Usiminas como outras empresas com a concorrência com o aço chinês, que é a grande reclamação das empresas desse setor, que acho, né, que estão tendo aqui uma concorrência desleal, né, já que está concorrendo com aço que vem subsidiado, sendo vendido abaixo do preço de custo, tudo isso aí baseado nas informações apresentadas pela empresa. Então, lá no relatório de desempenho, você vai ver todas as alegações da empresa relacionadas a esse problema aqui. E aí, naturalmente, que tudo isso aí acaba refletindo no balanço. O balanço que a gente extrai lá do site da CVM ou do RI da própria empresa, e aí fazemos todo esse planilhamento, toda essa interpretação, e aí, através desses números, a gente vai analisar como que vem sendo o desempenho da empresa. Mas você pode aprender a fazer todo esse processo também tranquilo, de forma rápida, simples e bastante didática, através dos nossos cursos que estão lá na plataforma Hotmart, de análise de balanço, de valuation, e também, caso esse curso de análise de balanço, inclusive com uma versão nova, já atualizada, com mais indicadores, com mais conteúdos, que você pode também aprender conosco. Mas caso também queira, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que também por aqui eu posso lhe encaminhar os módulos desse curso aqui e você também pode fazer o curso direto aqui comigo. Então, manda mensagem. E o custo baixinho, R$ 52,90 apenas para 5 módulos, mais material de apoio e, naturalmente, toda a orientação que a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Para quê? Para que vocês possam aprender a fazer análise de balanço e, com isso, escolher as melhores empresas nas quais investir, reduzindo riscos e ampliando a possibilidade de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.